Vamos agora dar o comando show IP protocols. Esse comando show IP protocols, ele me mostra justamente o router ID dos roteadores. Então vamos lá, vamos ver o router ID de R1, show IP protocols. Tá aqui, ó, router ID, cadê? Router ID 192.68.21. Lembra que quando eu vi lá em R2 eu falei para vocês confiarem em mim que o router ID de R1 era 192.68.21? Tá aqui, ó. Então vamos só copiar isso aqui, colocar uma etiquetazinha aqui em R1 para mostrar que o router ID dele é esse aqui. Router ID de R1 é esse aqui, 192.68.21. Beleza? Vamos ver agora a mesma coisa em R2. Show IP Protocols. Tá aqui, ó, R2, router ID 192.68.32. Vamos fazer a mesma coisa, adicionar uma etiquetazinha aqui em R2 para a gente ficar sabendo que o router ID dele é esse aqui. Muito embora a gente vai mudar esse router ID depois, tá? Tá aqui, ó, 192.68.32. Muito bem. Vamos fazer a mesma coisa em R3. Show IP Protocols. Tá aqui o router ID 192.68.33. Vamos adicionar uma tagzinha para mostrar que o router ID de R3 é esse 33 aqui. Perfeito. Router ID dos três roteadores foram identificados. Então essa parte aqui do Show IP Protocols a gente já matou também, né? Vamos vir aqui. Ok. Beleza. O que a gente vai fazer aqui agora é dar o comando Show IP OSPF Neighbor. Esse comando vai mostrar quais são os vizinhos que o roteador tem e como está o status, como está essa vizinhança, se ela está full, se ela está em load ainda, né? Eu acho que está tudo full nesse meu cenário aqui. Vamos confirmar. Vamos entrar em R1, Show IP OSPF Neighbor. Tá aqui, ó. R1 tem adjacência com 192.68.33. Quem é o 192.68.33? Aqui, ó, o router ID de R3. Isso aqui que ele mostra, o Neighbor ID, é o router ID do vizinho. Neighbor ID é o router ID do vizinho. Então, R1 formou vizinhança com 192.68.33. Quem é o 192.68.33? R3. Beleza, essa vizinhança está full. Ele mostra aqui que esse roteador R3 é um BDR, mas nesse caso aqui, como a gente está lidando com topologia ponto a ponto, a gente não precisa se preocupar com DR e BDR. A gente precisaria se preocupar se fosse uma topologia multi-access, que não é o nosso caso aqui. Então vamos deixar isso para lá por enquanto. O endereço IP, através do qual R1 formou vizinhança com R3, que foi o 92.68.23, que é o endereço IP da interface giga0/1 de R3. Aqui, ó, interface giga0/1. Beleza? R1 também formou vizinhança com 192.68.32. Quem é 192.68.32? É o router ID de R2. Então, R1 formou vizinhança aqui com R2 também. Beleza, essa vizinhança está full e formou através do IP 192.68.10.2, que é a interface giga0/0 de R2. Essa aqui, ó, 192.68.10.2. Beleza? Vizinhança aqui em R1 certinha, impecável. Vamos ver rapidamente a de R2 e R3. Show IP OSPF Neighbor. R2 formou vizinhança com 192.68.33, que é R3. Tá aqui, ó. Formou vizinhança com R3 e formou também vizinhança com 192.68.21, que é o router ID de R1. Beleza, formou vizinhança com R3 e R1 e a vizinhança está full nos dois. Show de bola. Esse é o nosso cenário ideal, né? Está full nos dois, é o ideal, é o que a gente espera. Depois a gente vai entender esses status aí de vizinhança. Entenda por enquanto que precisa estar full, tá full para ter uma vizinhança ok, né? A não ser quando a gente trabalha com rede multi-access, que aí tem um detalhezinho que a gente vai entender quando for estudar essas redes multi-access. Beleza, aqui em R3, Show IP OSPF Neighbor. R3 formou vizinhança com 192.68.32. O 192.68.32 é R2, formou vizinhança com R2. Formou vizinhança também com 192.68.21, que é o router ID de R1. Formou vizinhança também com R1. As duas vizinhanças estão full, beleza. Perfeito, vizinhança está impecável em todos os roteadores. Então, esse comandinho aqui, show IP OSPF Neighbor,
foi checado com sucesso, tudo certinho. Agora vamos fazer uma brincadeirinha aqui, que é mudar o Router ID através de configuração estática do Router ID nos roteadores. Como é que o OSPF define o Router ID de um roteador? Ele vai por precedência, ele vai por ordem de precedência. Então vamos lá, vamos colocar um outro textinho aqui só para a gente entender. Primeiro, o OSPF vai verificar se existe o comando Router ID configurado. Esse comando Router ID, que é o que a gente vai configurar daqui a pouco, ele é aplicado no modo de configuração de roteamento OSPF. Então ele define manualmente, você vai lá e especifica manualmente qual é o valor de Router ID que você quer para aquele roteador. Beleza? Quando eu não tenho o Router ID configurado, o OSPF vai ver as interfaces loopback. Interface loopback. Então, se tiver uma interface loopback configurada no roteador, ele vai escolher o endereço IP daquela interface loopback como Router ID. Beleza? Se não tiver interface loopback nem tiver o Router ID configurado, ele vai escolher nas interfaces físicas que estão up, né, nas interfaces físicas que estão ativas, ele vai escolher a que tem o maior endereço IP. E esse maior endereço IP vai ser o Router ID. Beleza? Então vamos só colocar aqui, ó. A lista de precedência é essa aqui. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui também só para deixar assim, beleza? Aqui, ó. Primeiro vai ser o Router ID configurado, o comando Router ID configurado no modo de configuração de roteamento. Beleza, se tiver ele vai usar. Se não tiver, ele vai procurar por uma interface loopback no roteador. Se tiver uma interface loopback configurada, ele vai usar o endereço IP dessa interface loopback. Por fim, se não tiver nenhum desses dois configurados, ele vai procurar entre todas as interfaces físicas ativas no roteador, aquela que tem o maior endereço IP, e vai usar o maior endereço IP como Router ID. É o caso, por exemplo, aqui de R1. R1 não tem Router ID configurado manualmente, não tem interface loopback configurada, a gente pode checar aqui, ó, show IP interface brief, não tem interface loopback configurada, só tem as interfaces físicas Gigabit Ethernet. Beleza. O que ele vai fazer então para definir o Router ID? O que o OSPF vai fazer para definir o Router ID de R1? Vai usar o maior endereço IP configurado nas interfaces ativas. Quais são as interfaces ativas que ele tem aqui? Voltando aqui na configuração. Ele tem Giga00 e Giga0/1. São as duas únicas interfaces que estão como up. As outras estão tudo como shutdown. Beleza? Então essas duas estão como up. Dentre essas duas, qual é aquela que tem o maior endereço IP? A Giga00 ou a Giga01? A Giga01, que é o 92.68.21. O 92.68.21 é maior do que o 92.68.10.1. Então, o OSPF vai escolher esse IP aqui, o 92.68.21, para ser usado como Router ID. Ele vai copiar, vai dar um Ctrl+C nesse IP aqui e dar um Ctrl+V lá no campo Router ID do OSPF e vai usar esse valor como Router ID. Por isso que o Router ID de R1 é igual ao 92.68.21. Beleza? Agora vamos modificar isso aqui para fazer com que o OSPF tenha um Router ID personalizado. Eu quero colocar um Router ID personalizado em R1. Quero colocar, por exemplo, 1.1.1.1. Não quero deixar ele com o Router ID que a gente viu. Cadê? Que a gente viu aqui no Show IP Protocols. Né? Eu não quero deixar ele com esse Router ID aqui. Ó. Quero deixar ele com o Router ID personalizado que eu quero definir. O que eu vou fazer? Vou entrar no modo de configuração do OSPF, Router OSPF 10. E vou colocar aqui dentro desse modo de configuração do OSPF o comando Router ID. Interrogação, e ele pede para definir aqui o Router ID no formato de um endereço IP. Então ele já fala para você aqui, ó, OSPF Router ID em um formato de endereço IP. Não é um endereço IP, mas é um formato de endereço IP. Então eu vou colocar 1.1.1.1. Pronto. Colocar esse comando aqui, Router ID 1.1.1.1. Enter. Veja bem, quando eu dou o Enter, ele me fala o seguinte, olha, você tem que dar esse comando aqui, Clear IP OSPF, você tem que dar esse comando para reiniciar o OSPF. Eu acabei de aplicar o comando, Router ID 1.1.1.1. Vamos dar o Show IP Protocols novamente, para ver se esse Router ID já foi aplicado. Ainda não. Eu ainda estou com o meu Router ID antigo, o 92.68.21.
Para eu fazer com que esse comando aqui tenha efeito, router ID tenha efeito, eu preciso dar esse comando aqui, clear IP OSPF. Então eu vou dar um end aqui, porque esse comando é aplicado no modo privilegiado, e dar o comando clear IP OSPF process. Beleza? Enter. Aqui eu tenho que digitar yes, porque o padrão é no, né? Então eu tenho que digitar yes para confirmar o reset em todos os processos do SPF. Na verdade só tem um processo, que é o processo 10 que a gente configurou, mas eu vou dar o restart em todos. Yes. Beleza. E ele vai me mostrar os logs aqui do restart. Ele primeiro desabilita as vizinhanças e depois habilita a vizinhança novamente. Né? Como R1 só tem dois vizinhos, ele colocou 2 aqui na frente para desabilitar e depois mais 2 para habilitar. Beleza? Vamos dar o Show IP Protocols novamente para ver se pegou. Show IP Protocols. Olha o meu router ID como está aqui agora. 1.1.1.1. Router ID personalizado. Vou vir aqui na minha etiquetazinha e vou editar aqui o meu router ID 1.1.1.1 para R1. Beleza? É assim que a gente configura manualmente o router ID. Você também pode configurar uma interface loopback, se você quiser, né? E aí fazer o mesmo processo. Configura a interface loopback e dá aquele comando clear IP OSPF para ele reiniciar o processo do SPF e o comando lá da configuração da interface loopback ter efeito. Ok? Vamos checar a configuração de roteamento, né, para ver se os roteadores já conseguiram descobrir as rotas ali através do SPF. Então vamos entrar aqui em R1 e dar o comando show IP route. Se eu der o comando apenas show IP route, ele vai me mostrar todas as rotas que estão na tabela de roteamento, até rotas que não são o SPF. Né? Aqui, ó. Ele vai me mostrar as rotas que estão diretamente conectadas também. Isso aqui fica muito poluído, eu não quero ver todas as rotas, eu só quero ver as rotas OSPF. Então eu vou colocar um filtro na tabela de roteamento. Vou colocar show IP route OSPF. Se eu der um show IP route interrogação, eu vejo todos os filtros que ele me permite aqui, ó. Tem filtro para tudo enquanto é protocolo, BGP, OSPF, OSPF V3, né, que é o OSPF com suporte a IPv6, RIP, IGRP, enfim, tem para todos os protocolos. Show IP route OSPF, quero ver somente as rotas OSPF. Rotas OSPF na tabela de roteamento são aquelas que têm a etiquetazinha, né, o símbolo, a sigla O. O O aqui, obviamente, é de OSPF, como a gente consegue ver aqui nos codes, né, na legenda que temos aqui em cima, o O é de OSPF. Então, todas as rotas que começam com O são rotas OSPF. Nesse caso aqui, R1 aprendeu uma rota para a rede 192.168.30.0/24. Essa rota essa aqui, ó, essa rede, na verdade, é essa aqui, 192.168.30.0, que é a única rede que R1 não está diretamente conectado. R1 está diretamente conectado com a rede 10, então ele não precisa aprender pelo OSPF, também está conectado pela rede 20, então ele não precisa aprender pelo OSPF, porque ele já está diretamente conectado a essas duas redes. Mas ele tem que aprender a rede 192.168.30 porque ele não conhece, ele não sabe dessa rede previamente, né? Ele não está diretamente conectado, então ele precisa da ajuda do SPF, nesse caso aqui, para descobrir essa rede, uma rota para essa rede, que foi o que aconteceu aqui. Esses dois valores entre colchetes, se você sabe o básico aí de roteamento, você vai saber que esse primeiro valor aqui, 110, é a distância administrativa. Opa, deixa eu ver se eu consigo selecionar só o 110. Aqui, ó. Esse 110 é a distância administrativa do OSPF, esse valor é padrão, né? Cada protocolo de roteamento tem a sua distância administrativa, não vou entrar nesses detalhes agora porque isso aí é o básico de roteamento. E esse valor 2 aqui é a métrica do OSPF. A métrica do SPF é o custo do SPF. Como eu consigo identificar isso aqui na topologia, né? Essa rota aqui está indo pelo endereço IP 192.168.23, né? Vamos ver quem é o 192.168.23 aqui no cenário. O 192.168.23 é essa interface giga 0/1 aqui de R3. Então, R1, para chegar na rede 192.168.30, ele está fazendo isso aqui, ó, ele está saindo por essa interface giga 0/1 e saindo depois pela interface giga 0/2 de R3.
Esses dois enlaces aqui por onde ele passa, eu configurei como Fast Ethernet. Fast Ethernet é 100 megabits por segundo. Eu deixei a largura de banda de referência como padrão, que é 100 megabits por segundo, né? Como a gente já viu nos vídeos anteriores. Então, 100 dividido por 100 é igual a 1. Então, eu tenho o valor de custo aqui desse enlace igual a 1, somado com o valor de custo desse outro enlace aqui, que também é igual a 1. 1 mais 1, eu tenho custo acumulado igual a 2. Então, a métrica dessa rota aqui, saindo de R1 e chegando aqui através de R3 para a rede 9.12.6.830.0, o valor dessa métrica, o valor do custo OSPF nessa rota, é igual a 2, que é esse valor que está aqui entre colchetes, o segundo valor que está entre colchetes. Beleza? Por que ele não escolheu essa rota aqui através de R2? Porque essa rota aqui tem valor de métrica maior, porque ele passa por um enlace Ethernet. E um enlace Ethernet tem um custo maior. Através do cálculo ali ele vai ter um custo maior. Beleza? Bom, a tabela de roteamento de R1 está certinha, ele tem que aprender uma única rota. R2 também tem que aprender uma única rota. Vamos ver aqui, ó. Show IP Route OSPF. 192.6.820.0, ele aprendeu uma rota para o 192.6.820.0, que é essa rede aqui, que ele não tem como diretamente conectado, e ele vai através de 192.6.833. Quem é o 192.6.833? É aqui, ó, através de R3. Então ele sai daqui, passa por aqui até chegar aqui nessa rede 192.6.820. Beleza, vamos ver a tabela de roteamento de R3. Show IP Route OSPF. Na tabela de roteamento de R3, ele tem duas rotas, tá? Ele tem tanto por aqui quanto por aqui. Por quê? Aqui eu tenho um cenário de custo igual, que a gente viu também no vídeo anterior, que a gente já falou sobre isso, que o OSPF vai fazer o balanceamento de carga. Então o custo por aqui e o custo por aqui para chegar na rede 9.12.6.810, que é essa rede aqui para onde a R3 está indo, a R3 está indo para essa rede aqui, o 9.12.6.810, para ele chegar nessa rede, ele pode ir tanto por aqui por R1, quanto por aqui por R2. Só que esses dois custos são iguais. Os dois custos são iguais a 11 aqui, né? Que ele colocou, 11 e 11. Por quê? É o valor 1 aqui de custo desse enlace Fast Ethernet, mais 10 do enlace Ethernet. Esse valor de custo aqui, 1 do enlace Fast Ethernet, mais 10 desse enlace Ethernet. 10 mais 1, 11. Então, os dois têm valor igual a 11 de custo, de métrica. Ele vai colocar as duas rotas na tabela de roteamento e vai fazer o balanceamento de carga entre essas duas rotas. Beleza? Se eu der um show IP route completo aqui em R3, é assim que eu vou ver a rota do OSPF. Beleza? Show de bola? Então a nossa checagem aqui da tabela de roteamento já está certinha, né? Vamos dar um OK aqui. Tabela de roteamento dos três roteadores está impecável, está perfeita. Vamos entrar aqui em R1 e dar o comando show IP OSPF interface. Show IP OSPF interface. E vamos checar a interface giga0/0 de R1. Giga0/0. Uma informação importante que eu consigo pegar aqui através desse comando show IP OSPF e interface, né? É essa informação aqui, ó. A informação de custo. Ele está me mostrando que o custo da interface giga0/0 aqui de R1 é 10. Lembrando que esqueça que a interface física é giga. Preste atenção no enlace aqui, Ethernet. Eu fiz a modificação lá, né? Ethernet, então essa interface giga está trabalhando a 10 megabits por segundo. Como ela está trabalhando a 10 megabits por segundo, o custo dela vai ser igual a 10, através daquele cálculo lá da métrica do SPF. Beleza. Vamos ver qual é o custo da interface giga0/1, que é a outra interface de R1 que se conecta em R3. O custo dela é igual a 1. Ok, custo certinho, né, da interface Fast Ethernet. Show de bola. Vamos mudar aqui. Deixa eu ver em que eu vou entrar aqui. Tá, eu vou entrar aqui em R2. Vamos entrar aqui em R2. Show IP OSPF interface giga0/0. Custo aqui igual a 10, que é o custo dessa interface giga00 de R2. Vamos ver da giga0/2. Giga0/2. O custo aqui da giga0/2 é igual a 1, né? Que é esse custo aqui dessa interface giga0/2. Beleza.
A rota aqui que R2 está usando para chegar na rede 926820, show IP route OSPF. Está indo, obviamente, por R3, né? Ele está passando por R3, ele está vindo por aqui, ó, 926833. Então, para chegar aqui, R2 está vindo por aqui, por R3, para chegar aqui. Então, ele está fazendo esse caminho através de R3, porque o custo por aqui é menor do que o custo por aqui. Obviamente, né? Enquanto o custo por aqui é igual a 2, 1 mais 1, o custo por aqui por cima, através de R1, está sendo 10, que é o custo aqui da interface Ethernet, mais 1, que é o custo da flash. Então, está sendo 11 aqui por cima. Beleza? Enquanto por aqui está sendo 2, por aqui por cima está sendo 11. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar na interface Giga0/2, interface Giga0/2 aqui de R2, nessa interface aqui, e vamos mudar o custo dela para um valor maior que 11. Só para ver se o OSPF vai fazer a convergência dele, beleza? Então vou colocar IP OSPF com um custo, deixa eu dar uma interrogação aqui, ele me permite colocar um custo entre 1 e 65.535. Como aqui por cima está 11, eu vou colocar o custo disso aqui em 15. Beleza, coloquei o custo igual a 15, vamos dar de novo show IP route OSPF. 192.168.20 está me mandando agora pela interface, pelo IP 192.168.10.1, pelo IP de próximo salto 92.168.10.1. Em R2, quem é o próximo salto 92.168.10.1? Aqui, ó, R1. Ele está me mandando por cima. Antes ele estava me mandando por R3. Antes ele estava me mandando por aqui. Por quê? Porque o valor da métrica era igual a 2. Aqui por R3. Como eu mudei o valor da métrica para 15, ele me mandou por cima. Agora ele está me mandando por R1. Ele está me mandando por aqui.